Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Como eu não poderia deixar vocês na mão, eu estou aqui fazendo a revisão de vocês, ok? E de antemão, o que eu tenho a dizer para vocês, né, é que apenas 2 assuntos cairão na nossa prova, né? Desculpem aqui a carinha um pouco cansada, mas é porque a professora no fim de semestre fica assim mesmo, sabe? Nós vamos ter o D5 do SPAES, né? Que pede para que você reconheça o tema e o assunto, né, de um texto. E nós teremos também o D6 do SPAES, que pede para você distinguir fato de uma opinião relativa ao fato. Ou seja, nós temos 2 assuntos que cairão na prova de vocês, né? De antemão, o que é que eu peço a vocês, né, pessoal? Eu peço para que todos vocês façam a prova de recuperação paralela, né? Porque vocês não sabem como se saíram na prova, nós não divulgamos ainda as notas, mas eu digo, façam a prova, ok? E de antemão, nós vamos estudar esse primeiro tópico, né? D5, do SPAES, que é reconhecer o tema e o assunto de um texto. E eu trouxe 2 textos aqui, um do Mário Quintana, não é? E a outra música Força Estranha, do compositor Caetano Veloso, né? Tinha preparado uma aula bem bonitinha pra gente encerrar o semestre, mas infelizmente o meu computador deu aquele problema, né? Vamos lá ler esses 2 textos e tentar fazer aquilo que o D5 pede, né? Pelo menos reconhecer o tema de cada texto. Vamos lá. Esse texto aqui do Mário Quintana fala sobre um tema bem abstrato e comum, né, pertinente a todos nós, que é a vida, né? Eu já estou dizendo, trata de um tema, mas será que esse é o tema mesmo do poema, né? Porque o título é a vida, mas vamos ler aqui direitinho. Eu vou dar aqui um zoom pra gente poder ler. A vida. Mário Quintana. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Dessa forma eu digo, não deixe de fazer algo que você gosta devido à falta de tempo. A única falta que terá será desse tempo, que infelizmente não voltará mais. Ou seja, ele vai falando, não é, de forma bem gradativa. Primeiro se passam 6 horas, depois já é sexta-feira. Quando a gente vê, 50 anos se passaram, nós já estamos assim, um pouquinho cabisbaixos, né? Um pouquinho ressaqueados de tudo, né, que vai acontecendo na vida da gente. E ele diz que é tarde, né? É tarde para ser reprovado, né? É tarde para ter outra oportunidade, porque esse relógio não para. Tudo passa, exceto o tempo, né? Como Heráclito, um filósofo grego, dizia, tudo é efêmero, exceto a mudança, não é? Só a mudança, só o tempo é que fica, as coisas se vão e o tempo fica transformando tudo, né? E esse poema, do Mário Quintana, fala um pouco sobre isso. E mais profundamente, o que ele vai falar, né? Ele vai dizer para que nós saibamos aproveitar esses momentos, né? Esses momentos que se vão, né? Então,
aquela pessoa que está ali com você do seu lado, preste atenção nela, aquela oportunidade de você estudar, de você conviver, porque os amigos se vão, né, as relações. E não pense, pessoal, que isso acontece porque as pessoas fazem amizades umas com as outras, ou que as amizades acabam por... elas acabam sempre por algum motivo assim, mais salutar, né? Não. As amizades às vezes acabam por conta dele, por conta do tempo que passa, né? E vai distanciando as pessoas. E quando a gente vê, a gente não aproveitou aquele tempo da melhor maneira possível, né? Mário Quintana fala um pouquinho disso. Não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo, porque depois ele vai estar completamente esgotado, ok? Esse é o primeiro texto que eu trago para vocês, chamado A Vida, né? E o tempo é a própria essência da vida, né? Como o Mário Quintana coloca aqui, esse grande poeta. Depois, gente, eu trouxe aqui o texto Força Estranha, do compositor, é uma música, né, do compositor Caetano Veloso. Eu queria muito tocar essa música aqui. Eu vou colocar no nosso grupo, certo? E vocês, quando forem ler esse texto, coloquem a música, né? Façam essa experiência. E aqui ele diz: eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho, eu acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa força tamanha, né? Essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são, é o sol, é a estrada, é o tempo, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas não vale um caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada, é o sol sobre a estrada, é o sol. Gente, muito lindo, né? Muito linda essa música do Caetano Veloso. Olha essa imagem como é. O tempo parou para que eu visse a mulher preparando outra pessoa, né? Parou para que eu visse aquela barriga. O que é uma mulher que está preparando outra pessoa, né? Ela está desenvolvendo, ela está germinando ali dentro do seu útero um outro ser humano, né? Isso é um milagre da vida, um milagre da existência, né? E como é sutil, gente, e como é rica, né? Como são ricos esses detalhes da existência humana, né? Eu vi um menino correndo, o tempo brincava ao redor do menino, ou seja, o tempo está em tudo, né? A nossa infância vai passando e a gente nem percebe. A gente vai brincando, né, como uma criança e não percebe que o tempo vai passando. Eu pus os meus pés no riacho, né? Aí vem a referência ao filósofo Heráclito de novo, né? Que a gente nunca coloca os pés no mesmo riacho, porque essas águas vão estar sempre mudando, né? Mas ele diz, eu acho que eu nunca o tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei, né? Aquelas oportunidades que são perdidas, né? Os caminhos que são possíveis, né? Para a gente acaba
não seguindo esses caminhos, né? Enfim, ele vai falando dessa força que o leva a cantar, essa força estranha, né? Que é o próprio movimento do tempo, que é dinâmico, né? É dialético, aprenda o significado dessa palavra, né? A dialética do tempo, essa dinâmica, né, do tempo, né? E isso vai impulsionando ele, né? Aí aqui já vem os cabelos brancos, né? O menino, a mulher, né, que prepara, ele olha para aquela mulher, talvez seja a esposa, né? Do seu lírico, né? Seja a esposa do seu lírico. E depois já vem um artista com os cabelos brancos, né? E ele diz o tempo não para, como Mário Quintana diz, né? Só que ele é a única coisa que não envelhece, porque ele está sempre aí, modificando as pessoas, desde que o primeiro homem surgiu no mundo para entender o que é essa noção de tempo, né? E é muito bonito, aí ele vai falando, né, que essas brigas entre os homens, eu ouvi muitos homens brigando, ouvi seus gritos, estive no fundo de cada vontade encoberta, né? Do que vale esses gritos, essas brigas, já que o tempo destrói tudo, né? O tempo avassala tudo, né? E vai tirando e acrescentando também, ao mesmo tempo que ele tira de nós, ele acrescenta, né? Cada marca do nosso rosto é um sinal de que nós vivemos alguma coisa, às vezes uma aflição, às vezes uma alegria, né? Enfim. Agora vamos para a questão, né? Depois de nós lermos esses dois textos maravilhosos. O poema de Mário Quintana, né, e a música Força Estranha de Caetano Veloso possuem um tema em comum. Qual seria ele? A velhice que chega para todos. Eles falam da velhice? De certa forma, os dois textos tocam nesse assunto. Vejam bem a diferença de tema para assunto. É um assunto que está presente nos dois textos, né? Porém, é o elo, é o mote principal desses dois textos? Será que seria? Não, né? É apenas um assunto secundário, né, que está dentro desses dois textos, né? Ele diz aqui que vemos os cabelos brancos na fronte do artista, e o Mário Quintana também diz, né, quando se vê passados 50 anos e já é tarde demais. De certa forma, os dois textos falam desse assunto da velhice, mas é um assunto que é secundário, né? Veja bem, o assunto é mais geral, enquanto o tema é mais específico. Essa é a dica que eu dou a vocês. B. Seriam os percalços pelos quais todas as pessoas passam? Eles falam disso, né? Falam de certa forma, né? Aqui o Mário Quintana, né? Diz, agora é tarde demais para ser reprovado, se me fosse dado um dia, outra oportunidade, né? Fala desses percalços. Aqui na música Força Estranha, né? Ele diz que vê muitos homens brigando, ouve os gritos, né? Então existem esses percalços na vida humana. E o tempo também os leva, né? O bom também é isso, que ao mesmo tempo que ele leva as coisas boas, o tempo leva as coisas ruins também. Porém, não é um assunto, não é o mote principal, é um assunto secundário. Aprendam, pessoal, a distinguir o tema principal dos textos do assunto, né? Um texto ele pode tratar de vários assuntos, mas o tema sempre é mais específico, mais direcionado, né? Qual a diferença, professor, entre tema e assunto? O assunto é mais genérico, a velhice, os problemas da vida, já o tema é mais específico, ok? C. As oportunidades que deixamos de aproveitar na vida, também, né? Mário Quintana fala, né, dessas oportunidades, assim como a música Força Estranha, né? Que ele diz que o sol ainda brilha na estrada que eu nunca passei, né? Existe aquela possibilidade que ele não viveu, né? É uma metáfora para dizer que ele não seguiu aquele caminho, que era uma oportunidade. Enfim, né? Os dois textos falam disso.
também é um assunto secundário, mas não é um assunto principal. Ok? D. A disputa é inútil entre os homens por coisas fúteis? Sim, né? Quando na música Fosse Estranha ele diz: eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista, né? Eu vi os homens brigando, ouvi seus gritos, estive no fundo de cada vontade encoberta, de cada interesse que as pessoas carregam e brigam por conta desses interesses, né? Fala, de certa forma, dessas coisas fúteis e com as quais nós perdemos muito tempo, né? E o Mário Quintana também, de certa forma, fala disso, né? Que ele diz: seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada inútil das horas, né? Ele vai falando, né, que a gente perde tempo com futilidades, de certa forma, né? A gente perde tempo com bobagens. Mas é o assunto principal do texto, né? Também não é. Não é um assunto. Aliás, não é o tema principal, é um assunto secundário, né? Agora vamos ver o E. Olha como o E se diferencia, o item E se diferencia dos demais. O tempo que passa para todos da mesma forma, independente de que tenhamos aproveitado as belezas e tristezas da vida ou não. Esse é o tema, professora? Como aos dois textos? Sim, esse é o tema. O tempo que passa para todos, né? Para ricos, para pobres, para pessoas jovens, para pessoas velhas, né? Na mesma proporção, esse tempo vai passando, né? E independente de que nós tenhamos aproveitado, né, os momentos ou não. Esse é o tema que liga as duas, né? Esse tema, ele é mais específico, né? Mas ele engloba todos esses assuntos, né? A velhice, os percalços pelos quais nós passamos, as oportunidades que deixamos de aproveitar na vida, né? Veja como o tema é mais direcionado, né? O tempo que passa para todos da mesma forma, independente de que tenhamos aproveitado as belezas e tristezas da vida ou não. Ou seja, a resposta para essa questão é o item E, né? É o tema que liga o texto à vida do Mário Quintana e Fosse Estranha, de Caetano Veloso, ok? Essa é a distinção. O assunto é mais genérico. O assunto é a velhice, o assunto são os percalços da vida, o assunto, né, pode ser a disputa inútil entre as pessoas, né, as guerras, enfim. Já o tema é sempre mais específico e direcionado, ok? Tudo bem? D5 nos parece isso aqui. Aprender a distinguir tema, né, de assunto. Aqui, qual o tema, né? Eu pedi para que vocês pudessem interpretar qual o tema comum aos dois textos. Tudo bem? Vamos lá. Aqui é a resposta, né? Tanto a música de Caetano Veloso quanto o poema de Mário Quintana abordam assuntos como a velhice, os percalços da vida, as oportunidades que deixamos de aproveitar, a disputa inútil por coisas inúteis, enfim. Esses são os assuntos mais gerais abordados por ambos os textos. Todavia, o fio temático que une todos os assuntos é a passagem do tempo, que transforma tudo e faz com que repensemos sobre esses assuntos mais gerais e caros à nossa existência. Tudo bem, pessoal? Esse é o fio temático, é o que dá a costura. Ok? Agora vamos passar para o outro assunto, né? Que é do D6, né? Do Sparse, que é aprender a distinguir a opinião, ao fato, né? Da opinião relativa ao fato. E aqui eu vou ler essa fábula do Milor Fernandes. Tudo bem? Vamos lá. A causa da chuva. Não chovia há muitos anos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Um dizia que ia chover logo, os outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão, né?
Chove só quando a água cai no telhado do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem, disse o sapo de dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar. Como assim? Disse a lebre. Está visto que só chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotas de água que tem dentro. Nesse momento, começou a chover. Viram? Gritou a galinha. O telhado do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva. Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. Mas como assim? Tornou a lebre. Parecem cegos? Não veem que a água cai nas folhas das árvores? Aqui a gente tem uma fábula, né? Qual a característica da fábula? Trazer animais como personagens e geralmente ter uma moral, né? Uma moral por detrás dessas histórias, né? Eles estão errados aqui? Vamos aqui, né? Para o debate. Por que os animais começaram a discutir sobre a chuva, né? Ora, porque não chovia há muito tempo, né? Então eles estavam esperando que essa chuva caísse, né? Para responder sobre quando cairá a chuva, cada animal deu sua opinião. Elas estão certas ou erradas? Vamos pensar bem. Cada um fala segundo sua perspectiva, né? Vejam bem. A galinha fala de quem, né? Da perspectiva de quem está no galinheiro. Ora, que bobagem, né? Não, ela diz assim, chove só quando a água cai no telhado do meu galinheiro. Ela fala da perspectiva dela, né? Porque ela vê a água caindo do galinheiro, logicamente, né? Ela vai falar segundo o ponto de vista dela. Ora, que bobagem, disse o sapo, de dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar. Ele também fala de acordo com uma perspectiva, com um ponto de vista, né? Com um recorte de uma realidade que é a realidade dele, a realidade do sapinho. Já o coelho diz, né? Ora, gente, só chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair gotas de água. As gotas que tem dentro, né? Os coelhinhos ficam lá nas tocas, debaixo das árvores. E também enxergam a coisa somente por um ângulo, né? É o ângulo do coelho. Cada um aqui apresenta uma opinião sobre a chuva, né? Independente disso tudo, chove porque quando, né, evapora, meus conhecimentos de geografia são maravilhosos. Quando evapora aquela água, formam-se nuvens, né? E elas ficam pesadas demais, aí cai, né? A água na chuva em si. A gente sabe que esse é um fenômeno científico, né? Isso é um fato, né? Mas para cada bichinho desse, a chuva representa uma coisa diferente, pelo sinal, pelo indício, né, de quando ela vai cair. Cada um dá uma opinião. Elas estão certas ou erradas? Elas não estão nem certas nem erradas, gente, né? Elas são simplesmente opiniões, né? Perspectivas, né? Ângulos, olha, opinião, perspectiva, ângulos, né? Em que a gente, através dos quais a gente pode perceber alguma coisa, um fenômeno da natureza, da vida, né? Um fenômeno social, né? Como o sapinho, o coelho e a galinha, também somos nós a respeito das coisas, né? A respeito da política, a respeito de questões de beleza, né? Ah, é feio ou é bonito, né? Isso aí vai de acordo com a perspectiva de cada um. Mas aqui, para além disso, há um fato. Chove, né? Esse é o fato incontestável. Chove, né? Então, qual é a diferença do fato, aqui na fábula, para a opinião relativa ao fato? É que, independente da opinião do sapo, do coelho ou da galinha, vai chover do mesmo jeito, né?
mais eles vão encarar essa chuva, né, os indícios de que vai chover, a partir de suas vivências, de suas perspectivas, né, de seus ângulos e pontos de vista, ok? Aí aqui diz, né, para você, qual a melhor definição de opinião? Pensem bem, né? Aqui eu usei várias palavras. Ângulo, ponto de vista, uma perspectiva única, sua, não é? Ela é parte da sua subjetividade. Ela é diferente de um fato? É, porque um fato, gente, não pode ser contestado, né? Esse fato científico da chuva, né? A gente sabe que dependendo de tudo, a chuva tem uma causa, né? E segundo a ciência, né? Lá vem meus conhecimentos, né? Por conta dessa evaporação, né? Que formam nuvens, enfim, essas nuvens ficam pesadas e caem. Meu conhecimento é meio rasteiro, né, em relação às chuvas, esses fenômenos, né? Mas é isso que acontece, é o consenso, né? Mas cada um tem uma opinião sobre esse fenômeno, né? Uma visão sobre esse fenômeno, né? Quais são os sinais de que vai chover? Ora, para a galinha é uma coisa, né? É quando a água cai no telhado do galinheiro. Para o sapo é quando a água faz borbulhar, né? Os pingos da chuva fazem borbulhar a água da lagoa. Já o coelho diz, né, que é quando as gotas d'água escorrem das árvores. Para mim, talvez seja quando eu olho para o céu e vejo assim, né, uma grande nuvem escura, né? Ou quando vai ficando nublado, né? Cada um, né, vê esses sinais de uma forma diferente, a partir de um ângulo, né? Existe lógica na discussão entre os bichos? De forma alguma, né? Não existe lógica nessa discussão, porque afinal de contas, nenhum está certo, nenhum está correto, e cada um só está apontando para o mesmo fenômeno, né, que é factual, de que chove, mas a partir de um ângulo, de uma perspectiva diferente, ok? Então, gente, a opinião é uma perspectiva sobre determinado acontecimento, né? Geralmente, uma opinião vem acompanhada de adjetivos ou advérbios que denotam ponto de vista sobre a coisa ou acontecimento. Ou seja, existem indícios linguísticos que fazem com que você reconheça dentro do texto quando é uma opinião de uma pessoa ou quando é um fato. Por exemplo, né, nessa frase aqui, a menina contou a fofoca maliciosamente, né? Qual é a informação? Somente que a menina contou a fofoca. Essa é a informação, é o fato, né? Aí o que denota a opinião? Maliciosamente, né? Que é um advérbio de modo, ou seja, isso aí o interlocutor já está acrescentando uma opinião, né? Sobre a ação da garota, que ela fez isso por malícia, né? Não por ela ser linguaruda, né? Mas porque ela queria, talvez ela quisesse, né, fazer mal a alguém, ok? Veja bem, né, a presença do advérbio aí, né? Advérbio de modo. Outro exemplo. Aquele carinha bonitinho curtiu minha foto ontem. Né? O adjetivo bonitinho não somente acrescenta uma informação nova, né, como indica a opinião do interlocutor, né, sobre a aparência do rapaz. Qual é a informação? Qual é o fato aqui? O carinha bonitinho, né, o carinha curtiu a minha foto. Um cara curtiu a minha foto. Agora, se ele é bonitinho, aí vai da minha opinião, né? Da minha perspectiva, do meu ângulo, do meu ponto de vista, né? Como a historinha lá da galinha que vê, né? Entende a chuva como água que cai em cima do poleiro, né? Do sapo que entende a chuva como as águas, as gotinhas, né? Que caem, que fazem borbulhar a lagoa e etc e tal, né? Então, esses adjetivos, esses advérbios, quando estão presentes no texto, geralmente denotam uma opinião sobre o fato.
Então é isso, gente, né? Eu termino aqui com uma frase da Cora Coralina, que todos estamos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo, né? Ou seja, é esse tempo que faz com que nós repensemos nossa vida, nossa existência, né? É ele que nos dá força e talvez é ele que faça com que nós possamos pensar: será que eu estou investindo realmente toda a minha energia naquilo que vale a pena, né? Minhas horas, meus dias, minha vida, né? É isso que eu digo para vocês, né, pessoal? Vocês são novinhos ainda, tem muito a aproveitar, mas aproveitem bem cada momento, com inteligência, com amor. E é isso. Esse é o primeiro vídeo. E eu vou gravar outro vídeo agora com a correção da atividade. Um abraço para todos vocês.